ouvir uma mensagem de Deus. Talvez você saiu da sua casa e disse: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Eu quero ser saciado por ela, ou ser saciada pela tua palavra. Se você veio nessa noite ouvir uma mensagem de Deus, você veio em um lugar certo, porque a palavra, mas ela é tão poderosa, que ela, a Bíblia diz que ela é como uma espada de dois gumes, que ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então essa palavra, ela tem um poder aonde o homem não pode ir. Já foi falado aqui essa noite. Então nós entendemos que essa palavra, ela tem o poder de mover o seu coração. Eu não sei como você chegou até aqui essa noite, mas sabe de uma coisa, que aonde o homem não alcança, ao homem não pode ir, a palavra de Deus, ela tem a direção certa. Confesso que eu estudei uma palavra a semana inteira, mas não é como a gente quer, é como o Espírito Santo de Deus quer. Eu não sei o que a igreja, pastor Galino, precisa, mas é o Espírito Santo que sabe o que a igreja está necessitando. Então preste atenção e olhe para cá. Nós estamos diante de um texto muito interessante, onde o doutor essa história de uma mulher chamada viúva. O doutor Lucas, ele não está narrando o nome dessa mulher. Esse evangelho deste doutor Lucas, louvado seja o nome de Jesus, que era doutor, ele resolve escrever sobre essa história. Se você for ver nos outros evangelhos, como Mateus, Marcos e João, você vai ver que eles não escrevem essa história, mas ele tem a responsabilidade e inspirado pelo Espírito Santo de Deus para escrever essa história desta viúva. Perceba que a Bíblia diz que Jesus estava percorrendo dessa cidade. Nós bem sabemos que Jesus, ele começa o seu ministério, e antes dele iniciar, ele convida os seus discípulos, chama os seus discípulos e faz discípulos para Deus, para que a obra de Deus, ela permanecesse. Veja que quando Cristo estava na terra, uma multidão o acompanhava. Aonde Jesus, pastor Marcial, estava, a multidão estava. Os discípulos que eles escolheram também estavam. Aleluia. Então perceba que Jesus, ele iniciou o seu ministério e fazia grandes prodígios e maravilhas entre o povo. Aonde ele chegava, ele realizava. Os demônios eram impelidos, a cura era realizada, e muitos milagres que Jesus ele fez, que João declara que não está escrito, porque se fosse escrever, este mundo não caberia de tantos livros das maravilhas que Cristo ele fizera. Então perceba que a Bíblia diz aqui que Jesus, ele estava em Cafarnaum. Ele acaba de realizar uma cura de um servo, que chegou um chamando e um clamando, dizendo: vai somente em minha casa. Mas perceba que o texto diz que antes de Jesus chegar na casa, ele se encontra com o centurião, e o centurião disse: Senhor, não precisa tu entrar dentro da minha casa, porque eu sei que se você der somente uma ordem, o meu servo será curado. Jesus envolveu ali e disse: eu não encontrei mais tanta fé em Israel como eu estou encontrando agora. Então veja, Jesus ele realiza a cura e diz para o homem, disse: vai, porque o servo já está curado, o servo já está sarado. E aí a Bíblia diz que aconteceu pouco depois, ou seja, Jesus, quando estava em Cafarnaum, estava indo agora para uma cidade chamada Naim. Diga comigo, Naim. Naim. Ele estava nesta cidade chamada Naim. A Bíblia diz, irmãos, que perceba que ele estava em Cafarnaum. Eu comecei a meditar e a observar que, e você perceba que quando ele estava em Cafarnaum,
alguns estudiosos afirmam que era 50 quilômetros de Cafarnaum para a cidade de Naim. Então veja que nesta cidade de Naim estava acontecendo um velório, estava acontecendo agora um enterro. E perceba que quando Jesus está entrando na cidade, perceba que ele não entra, porque o texto diz que quando ele chega às portas, ele se encontra com este velório, ele se encontra com este problema. Então veja que quando Jesus, louvado seja o nome de Jesus, ele sai de Cafarnaum, alguns afirmam, irmãos, que de carro mais ou menos dava, nós podemos dizer, alguns quilômetros para chegar em Naim. E eu não quero nem imaginar aqui, de pé, qual o horário que ele poderia chegar na cidade de Naim. Mas uma coisa eu sei e uma coisa é certa, pastor Adelino, que ele chegou no momento certo. Aleluia! Ele não atrasou, sabe por quê? Porque antes dele entrar, estava saindo um velório. Estava saindo agora o enterro da viúva, que já tinha perdido o seu esposo, e agora estava perdendo o seu único filho. Tem alguém aqui? Aleluia! Veja que quando a mulher está saindo, Jesus está entrando. Aleluia! Quando a mulher está saindo para enterrar os seus sonhos, para enterrar o seu filho, o seu único filho, Jesus estava entrando. Aleluia! Talvez se Jesus tivesse atrasado alguns dias, alguns minutos, ele não tinha encontrado com este enterro. É por isso que eu digo nesta noite, ele chega no momento certo. Ele não atrasa. Oi! Mas está demorando demais. Que conversa é essa? Ele passou 4 dias para chegar no de Lázaro. Para te dizer aqui nessa noite que hoje ele marcou encontro com você, e essa festa foi só por causa de você, e você chegou aqui essa noite dizendo que Jesus chegou atrasado. Ele não chega atrasado, ele chegou nesta noite no momento certo. Perceba que quando Jesus ele chega, ele não entra. Por quê? Porque quando a mulher, aleluia, no entendimento de todo mundo era, saiu da cidade, o enterro fica próximo. Ou melhor dizendo, o cemitério fica próximo. Você já parou para pensar o que essa mulher estava sofrendo? Essa mulher tinha acabado de perder o seu esposo. Essa mulher estava agora perdendo o seu filho. Só que a Bíblia diz que quando Jesus ele chega, perceba que Jesus ele está andando com duas multidões. Você já prestou atenção? Presta atenção, olha para cá. Deus vai falar com você aqui. Perceba que Jesus está andando com duas multidões. Diga comigo, duas multidões. Olha para cá. Primeira multidão dos discípulos. Segundo grupo, multidões. Ou seja, é 2 tipos de grupos que Jesus está andando. Primeiro grupo dos discípulos. Segundo grupo de multidões. E você já parou para pensar que discípulo é diferente de multidão? Você já parou para pensar que discípulo é diferente de multidão? Sabe por quê? Porque discípulo, eles estão perto de Jesus, mas a multidão está afastada de Jesus. Vou repetir para você entender. Os discípulos estão perto de Jesus, mas a multidão está longe de Jesus. Os discípulos querem ouvir e aprender, mas a multidão só quer olhar e assistir. Aleluia. Os discípulos, eles têm compromisso de servir o mestre a todo tempo, mas a multidão não. A multidão só segue e ele vai até onde aguenta, depois falece, corre, não aguenta. Já parou para pensar que discípulo é diferente? Porque discípulo, enquanto a multidão quer as bênçãos, os discípulos querem o abençoador. Você lembra que os discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus, me ensina a orar, me
me ensina a ler, me ensina essa parábola, como não é. Mas a multidão não, só queria milagre. A multidão só buscava aplauso. Mas os discípulos não, o discípulo é diferente. Discípulos, onde Jesus estava, eles estavam mesmo sem entender, mas eles acompanhavam. Aonde Jesus estava, eles estavam perto de Jesus. Eu faço uma pergunta para você essa noite: você é de qual grupo? Ou você é o grupo dos discípulos, ou você é o grupo da multidão? Porque discípulo segue Jesus verdadeiramente. Eu vou repetir para você entender, e para você entender melhor, que discípulo adora Jesus em espírito e em verdade, mas multidão só faz barulho, a multidão só faz tumulto. Que acompanhava o velório, era muita gente que acompanhava aquela situação, era uma multidão que acompanhava. E qual era a fama daquela mulher? Será que ela era famosa? Qual era a fama que ela tinha? Será que o seu filho era bom? Será que o esposo que ela tinha era bom? Porque a primeira coisa, quando você vê um velório e dando muita gente, a primeira coisa que você diz, lá no nosso lugar é assim: fulano foi muito bom, olha só que coisa boa, muita gente no enterro, foi uma pessoa muito boa. Aí eu comecei a perguntar nesse texto, qual era a fama que aquela mulher tinha? Não era fama muito boa. Você sabe qual era a fama que o texto declara? Que ela era viúva. A viúva naquela época era desprezada. Não era muitas das vezes por causa da igreja de Cristo que começou a cuidar das viúvas. Ou seja, a fama, pastor Marcelo, daquela mulher, olha para cá, a fama daquela mulher era como de viúva, um projeto fracassado, que perdeu uma e agora estava perdendo outra vez. Aleluia. Mas eu disser para você nessa noite que Deus muda cativeiro de crente. Aleluia. Deus muda a tua fama de projeto falido e muda a tua situação. Aleluia. Aleluia. A minha família também era um projeto falido. E Deus hoje mudou a situação. Se você chegar dentro de Monte Alegre e andar mais alguns quilômetros, você perguntar, aqui dentro de Lagoa do Mato é um lugar pequeno que todo mundo conhece. Você chegar dentro de Lagoa do Mato e perguntar, quem é a família de Genival? É o meu pai. Tem 12 irmãos, 12 comigo, 11 irmãos. Se você hoje chegar lá e perguntar quem era, porque hoje ele vai dizer quem é, mas se você perguntar quem era a família de Genival, uns eram drogados, outros beberrão, outros ladrão. Tenho 5 irmãos, 6 comigo, 6 mulheres e 6 homens. E qual era a fama? Acabaram de roubar uma galinha ali no terreno do vizinho. E alguém tinha que levantar para pastor Marcelo e dizer, foi os filhos de Genival. A fama era essa, dentro de Lagoa do Mato. A fama era essa, acabaram de assaltar ali um bar. Alguém tinha que levantar e dizer, foi os filhos de Genival. Essa era a fama que tinha dentro daquela comunidade. Mas eu venho nessa noite dizer para você que Deus ainda muda a situação. Sabe por quê? Porque hoje, se você chegar dentro de Lagoa do Mato e tiver acontecendo um culto no meio da rua, aí alguém vai ter que dizer, alguém vai chegar, aqueles fuxiqueiros, um pro outro, e vai dizer, fizeram um culto lá no meio da rua. Aí alguém vai ter que dizer, foi bem os filhos de Genival. Aleluia. Foi bem eles que estavam Aleluia. Aleluia! A fama era essa. Só que hoje mudou. Só que hoje você chegar na vila lá dos filhos de Genival, você vai ver tudo. Antigamente você via briga. Antigamente era pai dando filho. Era filho dando pai, mãe se atravessava no meio. Era aquela bagunça feia. Só que hoje é diferente. É só churrasco, Coca-Cola. É fruto. Aleluia! Olha só por quê? Porque
sustentar. Aleluia. Eu sinto autoridade de dizer, eu sei que tem. Você chegou aqui nessa noite e dizendo que você era um projeto falido, que o que disseram para você não lhe agradou, mas hoje Deus muda a tua situação. A fama que você tinha, Deus vai começar a mudar, Deus vai começar a transformar. Aleluia. Cuide! A fama daquela mulher era essa, mas quando Jesus chegou, a fama dela mudou. Aleluia, se prepare para o que Deus tem para você, porque discípulo não desiste de primeira. Aleluia, eu sinto a graça de Deus aqui para dizer para você que eu prego nesta noite, aleluia, para a multidão de discípulos, mas também eu prego para a multidão que não tem compromisso com a obra de Deus. Aleluia. E a mensagem para você essa noite é: seja discípulo. Diga para o seu irmão mais bonito que está do seu lado, diga: seja discípulo. Seja discípulo e não multidão. Qual era a outra multidão, pastor? Você parou para analisar o texto? Seguia outra multidão com uma mulher. Quando Jesus se aproxima, olha para cá, quando Jesus se aproxima do velório, quando Jesus se aproxima do enterro que está saindo da cidade, uma multidão acompanhava a mulher. Olha para cá, acompanhava aquela mulher. Mas aí, quando Jesus se aproxima da mulher, ele não deixa o enterro sair de dentro da cidade. O velório não sai. Diga nessa noite para o seu irmão, diga: não vai ser enterrado aquilo que você pensava que ia ser. O seu pensamento de chegar aqui essa noite é dizer: está tudo enterrado, mas eu trago uma palavra liberada para o teu coração. Diga: não vai ser enterrado. Não vai ser enterrado. Porque o mestre resolveu chegar aqui essa noite. Quando o mestre ele chega, alguma coisa tem que acontecer. Eu costumo sempre dizer isso. Jesus chegou dentro da cidade de Naim e resolveu o problema daquela mulher, dizendo: não chores. Aleluia. Não chores. O teu problema hoje está sendo resolvido. Receba. Aleluia. Escute. Quando Jesus chega e toca no espírito, e aí Jesus ele lança uma palavra profética dizendo: menino, aqui te digo, levanta-te. Você percebeu como Jesus falou? Jesus não chegou e disse: acorda, não. Ressuscita, se levanta daí, não está morto, não. Jesus disse: menino, aqui te digo, levanta. Aleluia. Se você tivesse apenas um sono. Aleluia. Você lembra da filha de Jairo, que quando ele entrou dentro da casa da filha de Jairo, e quando ele chegou, ele viu aquele tumulto, aquele alvoroço, o povo chorando, todo mundo alvoroçado, todo mundo ali chorando dentro daquele velório. Quando Jesus chega dentro da casa de Jairo, que vê o problema, aí ele lança uma palavra, ele diz: a menina não está morta, a menina apenas está dormindo. Aleluia. Quem estava dentro da casa de Jairo começou a rir. E eu disse: Jesus, que tipo de riso é esse? Eles estavam chorando e agora eles estão rindo. Mas Jesus disse no meu coração: é choro falso. Eita Deus. Eita, eu vou falar. Aleluia. Às vezes você bota alguém dentro da tua casa que está chorando, mas só para te agradar, só para te consolar, mas o choro é falso. Sabe por quê? Quando Jesus chegou dentro da casa e disse: a menina não está morta, aí imagina aquele povo que vocês não doido. A menina acabou de morrer, está lá dentro do quarto. Como é que alguém chega e diz que a menina está dormindo? Nós vimos. Só que o problema é que quem está dizendo que ela está dormindo é o mestre. Aleluia. A pessoa que está dizendo, é o próprio mestre que está dizendo: ela não está morta, ela
assim que alguém diz para você que quando você vai para a igreja e diz: para de incomodar o resto. Não tem mais jeito para a tua família, não tem mais jeito para a tua casa. Não tem mais jeito para o teu filho que está na perdição. Não tem mais jeito para a tua filha que está no mundo perdido. Não tem mais jeito, está morto. Mas eu trago uma palavra para o teu coração para te dizer: Jesus manda dizer a você que não está morto, apenas está dormindo. Aleluia. Eu vou repetir para você entender: não está morto, apenas está dormindo, mulher. Aleluia. 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 Você estava morto, mas não está morto. Jesus está dormindo. E eu já estou indo lá para ressuscitar. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui. Aleluia. Eita, papai. Há uma graça de Deus aqui para dizer para você que não está morto, apenas está dormindo. Aleluia. E Jesus está entrando dentro da casa de crente hoje para ressuscitar. Aleluia. Então você dá glória nesse lugar para ressuscitar. Aleluia. Aleluia. Jesus agora está dizendo: menino, a ti te digo, levanta, assim como ele disse com a filha de Jairo. Sabe o que ela diz? O que ele diz? Menina, o Davi está aqui, a ti te digo, levanta-te. A menina levantou e está de mulher. Aleluia. Você já parou para pensar que os milagres de Jesus é tão interessante que não importa o lugar onde esteja, o importante é ele chegar? Aleluia. Porque teve três ressurreições. Primeiro, a filha de Jairo estava dentro de casa. Segundo, a viúva de Naim estava no caminho. E Lázaro já estava no sepulcro. O velório começa onde? Em casa. Vai no caminho, depois vai para o sepulcro. Eita, Jesus. Só que para Jesus, ele vai em casa, vai no caminho, porque ele disse: eu sou o caminho. Aleluia. Aleluia. Ele está tocando na tua alma, ele está tocando no teu problema. Aleluia. Escute. Quando Jesus ele disse: não chores, oh mulher, não chores. Eu toco no teu problema hoje, e o teu problema está sendo resolvido. Aleluia. Aleluia. O teu problema está sendo aquilo que tu pensava que ia enterrar. Aí o texto diz que aqueles que estavam levando o menino, que estava levando o morto, soltaram o morto e pararam. Aleluia. Segundo a lei dos judeus, ninguém podia parar um velório. Mas Jesus, ele quebrou o protocolo aqui. E ele se atravessa no meio dizendo: para, não chores. Aleluia. E muito menos podia tocar. Mas ele não toca nem no menino, ele toca só no espírito. Ele só toca no caixão e deixa o problema que estava sendo problema, estava agora sendo resolvido. Aleluia. Ele teve íntima compaixão daquela mulher. Olha para cá. Ele teve a íntima compaixão, sabe por quê? Porque aquela mulher, pastor, qual era a fama daquela mulher? Veja que o texto não diz qual era o nome dela. E uma multidão o acompanhava. De acordo com a Bíblia Sagrada, que quando a Bíblia fala multidão, não é só 2, 3 pessoas, 4, 5 não. Quando a Bíblia fala de multidão, lembra que quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, mais de 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças. Tocou na situação. Estou terminando, olha para cá. Quando Jesus ele coloca a mão, aonde Jesus coloca o dedo, não tem capeta do mundo que se manifeste. Porque quando Jesus resolver o problema, ele resolve. Eu vou repetir para você entender. Quando ele quer resolver o problema, ele resolve. Se você olhava para os meus irmãos, tinha um moreno, um irmão moreno, que ele era tão bravo que a gente tinha medo de pregar para ele. Eita, glória. Quem já em mim aí? Eita, glória. Eu estava armado. Aquele é esse nego. Mas sabe onde Deus mudou ele? Lá no Valfredo. Natal.
em cima de uma cama, e era Jesus dizendo: cadê o meu lugar? E ele dizia: se alguém inventar de pregar para mim, eu planto na mão. Só que para Jesus não tem ninguém bravo. Para Jesus, aleluia, ele muda o cativeiro. Aleluia, hoje eu